Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Não depois não, quando eu merecer agora. Porque eu cheguei num lugar que eu não sabia que existia dentro de mim. Um lugar de silêncio que dói. Tem alguém ouvindo essa oração agora, que gritou por dentro tantas vezes que a voz já cansou de gritar, que orou e o céu pareceu fechado, que fez tudo certo e mesmo assim a vida ainda pesa. Eu preciso te dizer uma coisa: Deus não está calado por castigo. Ele está preparando a resposta certa, no tempo certo. Mas eu sei que isso não tira a urgência de agora. Por isso, respira. Solta esse choro que você tá engolindo e deixe essa oração gritar por você o socorro que sua boca já não consegue gritar. Eu já rezei tantas vezes essa noite que minha voz já nem sai mais direito. Mas eu preciso que o céu se abra agora, porque eu não aguento esperar quieto. Socorro, Deus, fala comigo agora. Socorro, Deus, eu preciso te escutar. Eu tô no fundo sem chão, sem direção. Socorro, Deus, vem me consolar. Eu não peço um milagre de reprise, só peço uma palavra que me guie. Se tu ficasse em silêncio um segundo mais, eu não sei se eu ainda aguentaria. Socorro, Deus, fala comigo agora. Socorro, Deus, acalma o meu coração. Eu tô no fundo sem chão, sem direção. Socorro, Deus, me tira dessa dor. A palavra ensina que antes de clamarmos, Ele já está atento. E que enquanto ainda estamos falando, Ele já está ouvindo. Isso significa que sua oração não caiu no vazio. Ela chegou, foi ouvida. Está sendo respondida. Só que às vezes a resposta de Deus não vem em palavras. Vem paz, vem força para levantar. Vem alguém que aparece na hora certa. Eu não sei que forma a resposta vai ter, mas eu sei que o silêncio não é abandono. Deus não promete falar do jeito que eu quero, mas promete, Ele nunca ficou longe. Fala comigo, Pai, no meio da minha angústia. Fala comigo, Pai, nem que seja num sussurro, eu quero ouvir. Deixa eu te contar uma história. Elias estava fugindo, exausto, achando que estava sozinho na luta. Ele se escondeu numa caverna e pediu para morrer, de tão cansado que estava. E veio um vento fortíssimo e Elias não estava lá.
Veio um terremoto, Elias não estava lá. Veio fogo, Elias não estava lá. E depois de tudo isso, veio um vento manso e suave. E foi ali, naquele sussurro, que Elias encontrou a voz de Deus. Primeiro, Deus às vezes não fala no barulho que você espera. Segundo, o silêncio antes da resposta não significa ausência. Quando tudo se aquieta, é aí que a voz dele se torna clara. E quarto, ele sempre soube exatamente onde você estava, mesmo quando você se sentia perdido. A palavra diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Perto não. Depois de resolver tudo, perto agora, no meio da bagunça. Eu já procurei tua voz no barulho, já gritei pedindo um sinal, uma luz, mas foi bem no silêncio, depois da tempestade, que eu senti que tu nunca foste embora, não. Fala comigo, Deus, nem que seja num sopro, eu quero ouvir. Fala comigo, Deus, quando o barulho da vida cala, eu escuto-te. Me guia, me guia. Eu sei que o Senhor me guia, me guia, me guia. Fala comigo até o fim. Agora fecha os olhos, respira fundo e recebe o que Deus está falando agora. Filho, filha, eu vi cada oração que você fez baixinho, com medo de não ser ouvida. Eu vi cada vez que você perguntou se eu ainda estava aí. Eu nunca fiquei em silêncio por desprezo, fiquei em silêncio te preparando. Eu não escondi minha voz de você. Eu só esperei o momento em que você pudesse escutar de verdade. E esse momento é agora. Eu senti sua voz atravessar o meu peito, bem no momento que eu quase desisti. Tu não gritaste, mas eu escutei direito. E isso foi o bastante pra eu seguir. Eu quero te contar outra história. Os discípulos estavam num barco no meio de uma tempestade forte, achando que iam se afogar naquela água escura. E no meio da tempestade, uma figura vem andando sobre o mar. E os discípulos, de medo, gritam. E a resposta que vem é: sou eu, não tenha medo. Não, a tempestade vai parar agora. Sou eu. Às vezes a resposta que Deus dá primeiro não é o fim da tempestade, é a certeza da presença dele dentro dela. Eu não sei qual tempestade você está atravessando hoje.
Pode ser uma doença, uma perda, uma solidão que aperta o peito. Mas eu preciso te dizer, quando você gritar por socorro, a primeira coisa que Deus quer que você escute é isso: sou eu, não tenha medo. E depois disso, Ele vai te mostrar o que fazer com a tempestade. Eu gritei no meio da minha tempestade, achando que ia me afogar na dor. E ouvi uma voz atravessando as ondas, dizendo: sou eu, não tenha medo não. Fala comigo, Deus, no meio da onda. Fala comigo, fala comigo, Deus. Eu reconheço tua voz no meio do temporal. Sou eu, não tenha medo. Foi isso que eu escutei. Sou eu, não tenha medo. E a partir daí, eu não andei mais só. Você não vai atravessar essa fase igual entrou. Vai atravessar sabendo reconhecer a voz dele em qualquer tempestade. E isso muda a forma como você enfrenta tudo que vier depois. Agora eu quero que você repita comigo, em voz alta se conseguir, porque tem poder na declaração. Pai, eu clamei por socorro e tu me respondeste. Nem sempre da forma que eu esperava, mas sempre no tempo certo. Eu reconheço tua voz no meio da minha tempestade. E mesmo quando eu não entender tudo agora, eu sei que tu estás falando comigo. E isso é o suficiente para eu dar mais um passo. Sabe o que você acabou de fazer? Você não pediu só para a dor sumir. Você pediu para reconhecer a voz dele em qualquer situação. E essa é uma oração que Deus sempre responde. Porque Ele prometeu: quem clama será respondido. Não prometeu responder do jeito que a gente imagina. Prometeu responder sempre. Então, a partir de hoje, toda vez que o silêncio parecer maior que sua fé, lembra, Deus não está calado, Ele está falando do jeito dele, no tempo dele. Você só precisa parar, respirar e escutar. Eu aprendi que socorro não é só alívio, é saber que tem alguém do outro lado ouvindo. Não preciso que a resposta chegue como eu penso, só preciso saber que Ele já está falando. Deus fala comigo, Deus fala comigo. Nas noites longas, Deus fala comigo. Deus fala comigo, Deus fala comigo. E eu vou atravessar isso ouvindo a sua voz. Pai,
Eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa oração. Por aquele que gritou por socorro e sentiu que o céu ficou calado. Por aquele que está cansado de esperar uma resposta. Por aquele que só queria ouvir sua voz uma vez com clareza. Pai, fala com cada um. Não do jeito que a gente espera, mas do jeito que só tu sabes que é o certo. Fala no silêncio. Fala na paz que não faz sentido. Fala através de alguém que tu vais enviar. Que quem está ouvindo isso hoje reconheça a tua voz mesmo no meio do barulho da vida. Que sinta no fundo do peito que não está gritando pro vazio. Que descubra que tu sempre respondeste, mesmo quando parecia silêncio. E que cada um que clamou socorro, Deus, hoje saia sabendo de uma coisa que nunca mais vai esquecer. Deus fala, sempre falou, e vai continuar falando até o fim. Deus fala comigo na minha tempestade. Deus fala comigo quando eu não tenho mais chão. Ele fala no choro, Ele fala no silêncio, Ele fala na dúvida, Ele fala na fé. Deus fala comigo, Deus sempre falou. Deus fala comigo, e Ele está falando agora, 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 agora. Se hoje você sentiu que Deus falou com você, mesmo que baixinho, então não solta essa verdade, porque essa verdade é o que vai te sustentar na próxima tempestade.